Oi, eu sou o Papudo e hoje eu vou falar do Usopp. E olha eu aqui de novo falando de One Piece, né? Tirando até a última gota de leite dessa vaca gorda. Hoje eu vou falar do meu particular personagem favorito, o Usopp. Eu separei 5 tópicos que mostram desde a sua introdução até o seu auge como personagem e seu infeliz declínio. Começando pelo começo, né? Acho que é o melhor jeito de começar qualquer coisa. De primeira, o Usopp é introduzido como um moleque do povo, um real negro malandro das ruas. Ele não comeu nenhuma fruta do diabo, não é de nenhuma raça especial, nada disso. Ele só é um humano comum mesmo. E as maiores habilidades que podem diferenciar ele de qualquer um é a mira absurda de precisa que ele tem, herança genética do Usopp, né? E seu poder de persuasão. Já que esse narizinho não é à toa, ele é tão mentiroso que o Oda deu essa nariga comparável a brinquedos adultos pra ele, usando como inspiração o Pinóquio, que só reforça a semelhança aos brinquedos adultos, já que ele é baseado no Menino de Pau. O Menino de Pau? Onde é que está? O Menino de Pau? Ou seja, ele é um humano comum. Isso torna ele mais fácil de se enxergar. Por isso que eu gosto dele, dá pra se enxergar no personagem. Diferente do Zoro que sai por aí fatiando pessoas de tons escuros no meio. É que nem o que eu falei no vídeo sobre o Homem-Aranha. Sim, eu tô divulgando meu próprio vídeo. O Peter Parker é o exemplo perfeito de como fazer alguém pra se identificar. Ele não é nem um milionário e nem veio do auge da Segunda Guerra. Ele é só um moleque de família humilde que ganhou poderes. E no caso do Usopp, ele é só um moleque do East Blue com um sonho ambicioso que deu a sorte de conhecer os Chapéus de Palha. Agora indo pro segundo tópico, já começa a entrar ali um pouquinho o Water 7, onde ele recebe um pico de atenção do Oda pra nunca mais, né? Pelo visto foi a primeira e última. Lá pro episódio 200 e tanto pra 300, chegou o arco de Water 7, onde o bando acaba precisando se desfazer do Going Merry e comprar outro barco. Mas o Usopp, que considerava o Merry como um dos companheiros, entende que eles estavam abandonando o companheiro por ser fraco, por estar ferido e não poder prosseguir viagem. E no raciocínio dele, se eles acabaram abandonando Merry, ele podia ser o próximo. Então ele resolve sair do bando. Eu estou deixando este bando. Eu tô fora. Toda essa camada sobre esse complexo de fraqueza e a sua insegurança traz uma ótima profundidade pro personagem. Ele estava recebendo o destaque que sempre mereceu, não sendo só mais o engraçadinho do bando que faz piadocas engraçadas e vez ou outra recebe uma luta. E falando de luta, ele tem uma luta muito boa nesse arco com o próprio Luffy. Luta essa que ganha merecidamente o posto de luta com maior impacto emocional da obra. Eles lutam pra ver quem ficaria com Going Merry, e mesmo perdendo ele ainda assim fica com ele. Na luta, ele surpreendentemente chegou a dominar o Luffy por conhecer suas fraquezas. Tacou fogo, lâmina, espinho, mas infelizmente o que sobrava de estratégia faltou de resistência. Foi só uma muquetada de borracha pra mandar o Usopp pro chão. E mais pra frente, ainda em Water 7, o Usopp descobre que o governo mundial levou a Robin para uma das 3 maiores prisões do mundo, e os Chapéus de Palha estão indo resgatar ela. Mas ele não pode só voltar pro bando rapidinho pra ajudar eles e depois sair. E também não pode deixar ela pra morrer na prisão. Então, do meio dessa incerteza do que fazer, surge o maior herói de One Piece, o auge do Usopp. Agora a gente vai falar do Sogeking. O meu nome é Sogeking! Sogeking, o guerreiro atirador. Sogeking que nasceu. É indiscutível que o auge do Usopp como personagem é no arco de Enies Lobby, onde, mano, deixa eu separar esse momento do vídeo só pra falar do design absurdamente marcante que o Sogeking tem. Só essa máscara de sol que pensando agora pode ter inspirado a Produção, mas essa máscara é muito característica e casa direitinho com o resto das roupas, mesmo que tenha sido comprada lá em Water 7.
E falando do que o Sogeking fez em si, ele conseguiu transformar os gigantes inimigos em seus aliados, que é aquela coisa de persuasão que eu falei lá no começo do vídeo. Mas aqui ele não conta nenhuma mentira não. Ele revela a verdade que o governo não prendeu nenhum amigo deles e vira amigo dos gigantes. Enfim, ele também é quem dá o tiro na bandeira do governo mundial, declarando guerra contra o mundo todo, em nome dos Chapéus de Palha. O que, mesmo que tenha sido por ordem do Luffy, eu não me lembro de outro personagem que declara guerra contra o governo tão diretamente assim. Queima a bandeira. Senta o dedo. Entendido. Queimem, malditos! Técnica mortal! Firebird está! Essa não! Está feito. E a cereja do bolo. Ele ainda acerta vários tiros perfeitos de quilômetros de distância no Spanda e nos soldados lá. Tudo isso de novo. Sem haki, sem fruta, sem raça especial. Só um humano comum, entre aspas. E isso tudo sem contar algo que eu não vejo quase ninguém falando, mas que é igualmente, se não até mais impressionante que tudo isso. Ele aguentou-se a espada do Zoro. Não se mexe, Sogeking, porque a partir de agora... você é minha espada! Eu vou te processar, seu canalha imundo! Sei que parece engraçado quando eu falo isso, mas o Zoro é o tipo de cara com força pra cortar aço. A habilidade dele é tanta que ele consegue lançar golpes cortantes à distância. Imagina por um segundo ser a espada desse cara. As pessoas deviam valorizar mais esse feito do Usopp. Mas, infelizmente, a minha alegria junto com a dos fãs do Usopp durou pouco. E depois disso ele até teve uma luta ou outra, mas infelizmente o Usopp foi sendo deixado de lado. E aqui chegamos na parte mais triste do vídeo, já que o Usopp foi rebaixado de atirador lendário para sidekick da Nami. E isso é um grande problema de One Piece, já que o Oda pega um arco para desenvolver um personagem e depois larga ele de mão. Isso aconteceu com Frank, Brook, Chopper, até o Zoro, o braço direito do protagonista. Ele passou pela ilha onde viveu um dos maiores espadachins da história, só para pegar uma espada e desenvolver Haki do Rei. Mas voltando ao Usopp, sim, ele virou ajudante da Nami. E atualmente ele tá no canto, só fazendo umas piadocas de vez em quando, dando uns tiros aqui e ali, só. E o pior é que essa parte do vídeo é só isso mesmo, não tem nem muito o que eu falar. Mas ele tem uns momentos bons aqui e ali. E aqui eu separei algumas menções honrosas ao Usopp antes e depois do seu auge. Em Alabasta, ele junto com o Chopper entram em uma luta contra os agentes bem esquecíveis da Baroque Works. Um cachorro que espirra bombas, um rebatedor de beisebol e uma mulher topeira. A luta é até boa, mas eu nunca considerei nada demais. Tem até uma cena boa do Usopp todo lascado falando que não pode deixar rirem do sonho do Luffy, mas é só isso mesmo. Isso mesmo que você leu, piranha, ele tomou um choque do Enel. Não, mas falando sério agora, não tem realmente muito o que eu falar sobre isso. É impressionante o Usopp tomar um choque do Enel, considerando que ele cria raios com bilhões de volts. Mas ele também pode simplesmente ter dado só um choquinho de leve pra desmaiar mesmo. Até porque ninguém morre nesse caralho de arco também. Lá pro episódio 300 e um montão pra 400, chegou o arco de Thriller Bark, onde o Usopp enfrenta talvez sua maior luta até hoje. Ele enfrenta a Perona. A Perona lutou com ele usando uns fantasmas que explodem lá e explodiu ele uma pá de vez. Mas esse não era um dia pra voltar pra casa lamentando, não. Ele ganhou na base da mentira de novo. Em resumo, ele grudou ela pra não sair do lugar, depois jogou uma pá de barata falsa nela, borrando ela todinha. E por fim, sacou um martelaço de 10 toneladas. E deu só uma na cabeça dela. Martelo inflável, inclusive, né? E no fim, ela nem se feriu de verdade. Mas a vitória é vitória, né? E o maior destaque que ele ganhou desde Enies Lobby. Ele desenvolveu o Haki da observação.
Em resumo, ele precisava dar um tiro perfeito numa janelinha pequena de uma distância quilométrica para dar um susto numa criança, senão ele ia pegar o Luffy e Dressrosa ia acabar. E a pressão que o Usopp estava pondo em si mesmo era tanta naquela hora. Eu tô vendo eles. Que ele conseguiu desenvolver o haki da observação e acertou o tiro com perfeição mais uma vez. Ela vai desacelerar um pouco, mas essa munição especial serve pra traumatizar o inimigo. Mas, como eu já disse, aqui nossa alegria dura pouco. E essa foi a primeira e última vez que vimos o Usopp com haki. Alguns esperançosos por aí dizem que ele vai voltar pro auge em Elbaf, mas depois do Oda deixar o Zoro de lado em Wano e deixar o Frank de lado em Egghead, minhas expectativas se mantêm baixinhas. E é isso aí. Tchau. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai